Então vamos lá. Só abrir aqui as questões e vamos para a parte que nos interessa e que é efetivamente. Deixa eu ver as perguntas. Aí, vamos para a parte que efetivamente nos interessa aí. As ferramentas. Vamos fechar tudo que nós temos aqui e vamos desde o início. Boa tarde, Excel, para você também. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, abertura gráfica no ProfitChart Lite. Arquivo, novo gráfico. Você tem a possibilidade de abrir até 4 gráficos no seu ProfitChart Lite. Vamos abrir 2 aqui, nesse primeiro momento. Depois a gente vai mudando os desktops à medida das ferramentas que vão entrando. Mas vamos abrir 2 gráficos nesse momento. Arquivo, novo gráfico. Ferramentas, novo gráfico. Eu abro um novo gráfico no meu ProfitChart Lite. Eu estou analisando aqui a periodicidade diária. No seu Lite, você terá as periodicidades intraday da análise técnica clássica. Temporais, certo? Então, periodicidades que se relacionam a tempo. Então, os gráficos de 1, 5, 15, 30 e 60 minutos, que você pode verificar aqui em cima. Aqui nós temos um menu, certo? Das periodicidades que você pode utilizar. E além dessas, também a periodicidade de 2 minutos. Aberto o gráfico, você vai selecioná-lo para alterar a periodicidade, que agora está na periodicidade diária. Eu clico sobre alguma periodicidade, 60 minutos, por exemplo, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Se você quiser dar um zoom no seu gráfico, aqui nós estamos agora vendo a periodicidade de 5 minutos, no seu teclado, no teclado das teclas, né, propriamente, que às vezes pode haver uma confusão, né, apesar de ser redundante. Você vai em mais e você aumenta o seu zoom. Em menos, você reduz o seu zoom. Eu acredito que seja a maneira mais dinâmica para dar zoom no seu gráfico. Você pode também utilizar outros recursos aqui, né, aí pelo mouse, clicar em zoom in para aumentar o zoom e zoom out para retirar o zoom. Também no menu exibir, você tem a possibilidade de dar zoom in e dar a possibilidade de dar zoom out para retirar o zoom. Então, isso aumenta os candles, no caso, vai aproximar os preços, certo? Isso vai nos facilitar, por exemplo, para operações mais curtas, análise mais curtas e também para o operacional a gente vai estar mostrando também. Então, o zoom mais e menos. Se eu quiser trocar o ativo no gráfico, é extremamente simples, pessoal. E isso serve tanto para ativo quanto para troca de periodicidade também. Eu escrevo sobre o gráfico o nome do ativo e dou Enter. Simples. Agora, nós estamos verificando o dólar futuro na periodicidade de 5 minutos. Para alterar essa periodicidade, aliás, antes, para alterar o ativo, vamos colocar, por exemplo, para a Petrobras, Petri 4. Seta para baixo, Enter, troquei para Petrobras. Para trocar a periodicidade pelo gráfico, também existe pelo teclado, sem necessidade de usar o mouse. Vamos colocar, por exemplo, 1. Já vai aparecer os gráficos disponíveis. Quando nós escrevemos o número 1, 5, 15, 30 e 60, no caso 60 minutos, irá aparecer as possibilidades temporais gráficas que nós temos no nosso Lite. Vamos colocar o gráfico, por exemplo, de 1 minuto. Se você colocou o gráfico de 1 minuto, você que está nos acompanhando e colocou o gráfico de 1 minuto, você verificou que ele, por default, padrão do Lite, ele vai para um outro tipo gráfico que não é o tipo de candles. Esse é o gráfico de linha, certo? Se você quer colocar o gráfico de candles, aqui ao invés da linha você coloca o gráfico de candles, você clica sobre a linha, com o botão direito do mouse, você vai em tipo, certo? Vamos de novo. Botão direito do mouse, vá em tipo, candlestick, que é a forma gráfica padrão. Se você verificar aqui, novamente com o botão direito, em tipo, você tem montanha, barra, Elliott, são outros tipos gráficos, certo? Então, são outros tipos gráficos que você pode estar acompanhando. O mais comum, né, o padrão candlestick. Formação por candlestick, candles, certo?
Então já fizemos algumas mudanças gráficas. Trocamos a periodicidade, trocamos o ativo. Aliás, além das periodicidades padrão, uma periodicidade que você pode verificar em qualquer ativo, 2 minutos. Certo? A periodicidade de 2 minutos você tem no seu layout. Tranquilo? Outra questão, alteração de coloração. Bem simples também. Sempre clicando com o botão direito, você em regra vai para as propriedades daquilo que você está clicando. Se você clica com o botão direito do mouse sobre o gráfico, em propriedades do gráfico, você tem a possibilidade de alteração de coloração, de fundo, gráfico, moldura, certo? Então fizemos algumas alterações. Fundo, gráfico, moldura. Quero voltar para as colorações iniciais. De novo, botão direito em propriedades. Vamos em automático. E dou OK. Troquei o fundo, as colorações de fundo do meu gráfico. Se eu clico com o botão direito sobre os candles e vou em propriedades, e aí a diferença. Enquanto que clicando com o botão direito sobre o gráfico vai aparecer propriedades de, o nome do gráfico, clicando sobre os candles com o botão direito, eu vou em propriedades de, e aí vai aparecer o nome do ativo que eu estou acompanhando. Nesse caso, Petrobras. Propriedades de Petri. Vou em aparência. Vamos colocar, por exemplo, outras colorações. A formação do candle positivo, verde-limão, e negativo para vermelho. E dou OK. Bem simples, isso é apenas a troca de colorações. E aí poderíamos, novamente com o botão direito, fazer outras operações, trocar preços, ESC-BID, linha e etc. Certinho? Dúvidas? Perguntas? A gente vai chegar lá, tá, Giovanni? A gente vai chegar na parte de custódia, quando a gente estiver falando de operacional, tá? A gente vai estar falando isso sobre essa parte de custódia também. Só primeiramente abordando a parte analítica. Gráfico, então, o que nós temos até agora? Periodicidades padrão, troca de colorações, já mostramos, zoom, e também temos a possibilidade de disposição gráfica dentro da janela. Isso aqui é uma janela, isso é a janela do gráfico. Se eu quero alterar o gráfico dentro da janela, vou em inserir, vou em mão, clico com o botão esquerdo, e eu posso puxar para cima, para baixo. Eu tenho como alterar a disposição do gráfico. Tranquilo? Para retirar essa funcionalidade, inserir mão. Eu posso utilizar, e aí já vamos falar já do menu inserir. Esses mesmos recursos aqui em inserir, eu posso visualizar por aqui. E aqui eu uso, por exemplo, mão. Esse mesmo recurso aqui, mão, é este aqui. Tranquilo? Fernando, aí você realmente tem que procurar essa coloração. Vai com o botão direito em propriedades. Faz o seguinte, olha, talvez possa voltar para você. Vá com o botão direito em propriedades do gráfico. Aí essa coloração, aqui você coloca todas em automático, coloração automática. Vê se volta para a coloração inicial. Eu acredito que vai retornar para as colorações iniciais. Estão em automático. Você tem como customizar, tá? Aqui, ó. Você pode colocar outras colorações, ó, personalizadas mesmo. Definir cores personalizadas. E você coloca uma coloração que você desejar. Porque apesar de nós termos aqui colorações padrão, há a possibilidade de customização também, tá? E aí você vai colocar na prática aí todas essas colorações, né? Aqui, agora eu vou mostrar a sua pergunta, Aguinaldo, de, entre aspas, encolher os candles. Na prática é o quê? É você reduzir a escala de preços. Shift menos... Peraí.
Shift, no seu teclado Shift e a seta menos, ela vai reduzir a escala. Vai reduzir a escala de preços, consequentemente, vai reduzir os candles. E Shift e a seta que direciona para cima no seu teclado, tem que ser as duas em conjunto. Você pressiona as duas em conjunto. Você irá aumentar a escala de preços, ó, definitivamente. E Shift e a seta abaixo vai reduzir a escala de preços. Existe essa tecla, Paulo, que eu estava mostrando, que é esta aqui. Ó, inserir. Aqui, ó. Esse menu inserir é tudo isso aqui, ó. A gente vai estar falando também sobre a parte de inserção de indicadores, a inserção de elementos gráficos. Mas aqui, ó, em mão, esse aqui é o atalho. Tá? Você não precisa inserir em mão. Tranquilo? Você conseguiu aí, não? Conseguiu, né? Aumentou e reduziu a escala. Certo? Vamos seguir. Então, o que a gente já mostrou agora? Mostramos aí a parte de disposição gráfica de uma maneira geral. Vamos agora, pessoal, só um último detalhe, uma última dica para vocês. Ctrl. Você vai com a seta, não precisa nem Ctrl. Seta para cima, seta que direciona para cima, manda o gráfico para cima, dispõe o gráfico para cima, e seta para baixo e dispõe o gráfico para baixo. Isso aí são todas as possibilidades mais de atalhos, né? Passando mais algumas dicas de atalhos mesmo, para vocês que utilizam bastante essa parte gráfica. Então, isso você conseguiria fazer em relação à disposição gráfica. Para inserção de indicadores técnicos, aí para quem faz a leitura técnica do mercado, você vai no menu Inserir, Indicadores. Ou clicando sobre o gráfico com o botão direito, você vai em Inserir Indicador. Inserir Indicador, eu posso colocar, por exemplo, uma média móvel. Certo? Uma média móvel. E aí tem duas possibilidades. Essas possibilidades aparecerão na maioria dos indicadores que você vai poder colocar. E aí são dezenas de indicadores técnicos que você pode colocar no seu próprio chart Light, no gráfico do Light. Vai ter a possibilidade de colocar sobre o ativo, o gráfico de preço, no caso, então você vai colocar a média móvel sobre o gráfico do ativo, ou em uma nova janela interna. Aí você inclui abaixo do preço do ativo. Para os indicadores que vão se relacionar diretamente, que não tem um cálculo matemático, que não se relaciona ao preço do ativo, então, por exemplo, média móvel, ela vai considerar especificamente os preços do ativo. Não sei se eu consegui me fazer claro. Enquanto, por exemplo, o IFR, vou colocar aqui para vocês, tem outros tipos gráficos, outros preços, vamos dizer assim, ou preços matemáticos, outros cálculos de formação deste indicador, que ele não se relaciona diretamente ao preço do ativo. Então, qualquer indicador, novamente, que a formação de preço dele está diretamente relacionada à formação de preço do ativo, o cálculo final, ele está intrinsecamente relacionado à formação de preço do ativo, você consegue colocá-lo diretamente sobre o gráfico. E você vai selecionar, nesse caso, Petrobras 2 minutos, inserir 20 períodos. No caso, a média móvel é solicitado períodos. Posso colocar 20 períodos. Fechei, já foi incluso no meu gráfico. Se eu desejasse incluir em uma janela interna, quer dizer, uma janela abaixo do ativo, e aí é só clicar em nova janela interna. Nesse caso, aqui o FR já é em uma janela interna, então eu consigo incluir. Então, pessoal, fizemos aqui essa inclusão, diretamente sobre o ativo e uma janela interna. Se, porventura, eu acidentalmente fechar o gráfico do preço do ativo, esse aqui é o gráfico de preço do ativo, isso aqui, os candles, é o gráfico de preço do ativo, acidentalmente fechei.
fechei e ficou para mim apenas o indicador FR. Se eu quero retornar para o gráfico de preço, isso eventualmente pode acontecer, às vezes você vai fechar a janela sem querer, fecha o gráfico de preço, eu clico em inserir gráfico de preço, faço inclusão e agora ele já está incluso novamente. Vou fechar o IFR, está aqui o gráfico da Petrobras novamente. Ok? Tranquilo? Então, isso para inserção de indicadores. Para inserção de elementos técnicos, linhas, suportes, resistências, setas, Fibonacci, vou no menu Inserir. Inserir indicadores, eu iria fazer a inserção de indicadores técnicos. Inserir em elementos gráficos, tem a possibilidade de inserir linhas e customizá-las se eu clico sobre ela com o botão direito. Isso tem que ser exatamente na linha. Clico com o botão direito, propriedades de linha. Eu posso trocar a aparência, por exemplo, a espessura ou mesmo a coloração. Uma coloração mais bonita aqui. Troquei a espessura e a coloração. Isso serve, pessoal, essa questão de propriedades, tanto para a linha quanto para outras ferramentas. Canais, por exemplo. Certo? Vamos desenhar aqui no nosso slide. Setas. Entendeu? E aí, qual é a facilidade? O objetivo, na verdade, de estar mostrando isso para vocês, principalmente essa parte de elementos técnicos e elementos gráficos, melhor dizendo, mais propriamente dito. Você tem a possibilidade diretamente no Light de realizar a inclusão desses elementos. Então, não é necessário você abrir outro programa, ou abrir um programa de desenho para fazer os seus estudos. Você tem tudo diretamente no gráfico. Certinho? Então aqui você vai colocar Fibonacci. Você tem uma série de elementos que você pode colocar. Tranquilo? Então de desenho gráfico é basicamente isso que a gente tem, pessoal. Quero estar mostrando para vocês duas grandes funcionalidades que nós temos, que é o Book de ofertas e o Times and Trades. De ofertas, vou em ferramentas, mais livro de ofertas, está aqui o book de ofertas, e novamente em ferramentas, Times and Trades. Certinho? Dúvidas até agora, pessoal? Perguntas? Giovanni e pessoal que quer, enfim, dar sugestões para inclusão na plataforma, seja de indicadores, seja de questões voltadas a elementos ou ferramentas, você pode estar passando para o contato que eu vou colocar agora aí para vocês, tá? Só abrir aqui o bate-papo para estar mandando aí para vocês. O contato é suporte@nelogica.com.br. Suporte@nelogica.com.br. Você pode mandar suas sugestões, dúvidas sobre a ferramenta, perguntas gerais, questões que o pessoal atende e acaba entrando em contato também com vocês, se for o caso, para você conseguir estudar, enfim, né, passar suas sugestões. Fernando, eu inseri estratégia de execução, cruzamento, tal. Como faço para remover? Bem simples, Fernando. Sobre a estratégia no seu gráfico, você clica com o botão direito, que eu vou estar mostrando aqui, ó, direto para você como seria essa possibilidade. Você vai em estratégias, vamos supor que você criou uma estratégia de execução. Aqui, ó, botão direito, inserir estratégia de execução. Vamos colocar aqui. Fiz a inserção, certo? Você vai com o botão direito, novamente, sobre a estratégia, certo? Você tem que ir sobre a estratégia, fiz a inserção.
clico novamente com o botão direito sobre a estratégia, excluir a estratégia de execução. Retirei do meu gráfico. Tranquilo? Agora, pessoal, quero estar mostrando para vocês esses dois recursos que são bem interessantes. Livro de preços ou book de preços, também chamamos de book de ofertas, e o Times and Trades. O book de preços é o ativo que mostra as ofertas do mercado deste ativo. São as ofertas, é o que está de oferta. É a liquidez do mercado. A gente chama de ofertas limitadas, que ofertas limite, são as ordens na pedra. São as ordens que estão aguardando a execução do mercado. Certo? Isso é liquidez do mercado. Onde que eu fui? Ferramentas mais livro de ofertas. Aberto mais livro de ofertas, você vai verificar que à esquerda nós temos as ofertas de compra e à direita nós temos as ofertas de venda. Isso é padrão de mercado. Né? Então, agora, no book de preços, essa aba preços, mostra por nível de preço a quantidade total de ofertas deste ativo. Nós estamos analisando Petrobras, então aqui em quantidade tem a quantidade de ações ofertadas neste nível de preço. No caso aqui o 66 e o 67, agora já mudou, né? 65 e 66 é o topo do book. O topo do book da compra e o topo do book da venda. Cada um dos preços tem o seu respectivo volume a quantidade, nesse caso, ações. Se estivéssemos falando, por exemplo, do dólar, ou índice, por exemplo, mercado futuro, estaríamos falando sobre contratos. Então, temos a quantidade de contratos por nível de preço. Vou voltar ali para perto. Tranquilo? Quantidade de ofertas, o que é? Esse, na verdade, é o número de ofertas, o número ofertado. Então, neste preço, no 13,65, agora, já mudou. Vou tentar pegar um preço mais longe, que talvez não mude tão rapidamente. No 60 aqui, por exemplo, há 74 ofertas que totalizam 348 ações no 60 de compra. Tranquilo? Essa informação, pessoal, eventualmente não é utilizada. Quer retirar, quer fazer a customização, e também outra customização interessante que você pode fazer é a retirada da subdivisão por nível de preço. Você clica com o botão direito, vai em propriedades do livro, em cores, nível de cor 1, em aba cores, nível de cor 1, eu vou retirar essa subdivisão e a visibilidade em quantidade de ofertas, aba visibilidade, quantidade de ofertas, eu retiro esta coluna aqui, ó, essa coluna nas extremidades, que é o número de ofertas, que eventualmente não é muito utilizado, né? Mas mais nos atentamos ao volume, quer dizer, o quanto de oferta tem. Tranquilo? Quantidade acumulada. Então agora limpei o meu book. Se eu desejar verificar, por exemplo, preços, monitorar preços no meu book de preços, eu posso fazê-lo no meu ProfitChart Lite. Vou com o botão direito, em propriedades do livro, em quantidade, e aí tem o detalhe. Estamos verificando aqui a aba preços. O monitoramento é equivalente à coloração. Então, vamos dar um exemplo. Se eu quero monitorar, deixa eu pegar um exemplo, vou tentar pegar um exemplo grande aqui, 500 lotes. 500 lotes ainda seria pouco. Vou pegar 1000 lotes. Agora sim. Eu, primeiramente, insiro uma regra. Eu quero monitorar preços cujas ofertas são maiores ou iguais a, aí defino a quantidade, e aqui nós vamos definir em lote, pessoal, muita atenção. Por quê? Porque lote é a mínima negociação de determinado mercado.
Petrobras, por exemplo, no mercado Bovespa, um lote equivale a 100 ações. O dólar, o contrato cheio, o dólar futuro, 5 contratos é um lote, certo? Dou OK, fiz o monitoramento agora com base em preço. Tranquilo? Se eventualmente eu quiser, só que está atualizando aqui, se eventualmente eu quiser trocar, simples, vou novamente, botão direito propriedades em quantidade, aqui eu posso inserir outras regras, certo? Outras questões de monitoramento. Tranquilo? Além da aba preço, pessoal, temos a aba ofertas, que mostra não aí tal qual a aba preço, o total acumulado por nível de preço. Mostra cada uma das ofertas disponíveis no mercado. Como é cada uma das ofertas disponíveis no mercado, vai aparecer o agente e a quantidade que ele está ofertando. Se eu quero monitorar, vamos até passar para o dólar, contrato vigente, que é bastante utilizado esse monitoramento. Vocês viram aí que eu troco o nome do ativo só escrevendo e dando Enter, bem simples, serve para gráfico, livro de ofertas, vai servir também para o Times and Trades. Então, se eu quero monitorar no meu book de ofertas, vou com o botão direito, vou em propriedades do livro, vou em quantidade, e eu posso monitorar, por exemplo, colocar na coloração vermelha, adicionamos. Quero monitorar ofertas iguais ou acima de 50 contratos de dólar, ou 10 lotes de dólar. E quero monitorar um player específico. UBS, vamos dar um exemplo, monitorar agente em azul. Estou monitorando coloração, melhor dizendo, estou monitorando ofertas com base em uma regra e também um player que eu estou monitorando. O player, eu vou em agentes monitorados, dou clique sobre o player, monitorar agente na coloração. E nas ofertas ou na aba quantidade. Dou OK. Agora estou monitorando, está colorido no meu book de ofertas. Os players, player que eu monitorei. E se um player estiver ofertando na quantidade de 50 ou mais contratos, estará aqui no nosso book de ofertas. Tranquilo? Certinho, pessoal? Eu vou estar mostrando também essa questão dos ativos, tá, Aguinaldo? Que é a grade de cotações. Estou mostrando agora aí para você, tá? Só acabar aí o Times and Trades. Pergunta da Michele. Essa barra de volume. Na verdade, Michele, isso que eu estava comentando anteriormente, né? Talvez na sua corretora você tenha um produto semelhante que talvez o nome é diferente, mas é o mesmo produto, né? Fique ciente, talvez a sua corretora disponibilize em outro nome, né? Questão de marca mesmo, de marketing, né? De estar oferecendo, enfim, essa questão aí para você. Mas o Profit Chart Lite é a base, ok? Então tudo que eu estou mostrando aí vai valer aí para as ferramentas, as plataformas aí que a sua corretora, no caso as plataformas que a sua corretora talvez disponibilize com outro nome, né? Em parceria com a Nelogica. O logo aí da Nelogica sempre vai aparecer. Tranquilo? Então está valendo aí para a sua plataforma também. Vamos lá. No Times and Trades, pessoal, semelhante modo ao Lite, que nós estamos fazendo no book de preços, possibilita o monitoramento também com base em quantidade de player. Mesma coisa nós faremos. Botão direito, propriedades, agentes monitorados ou em quantidade. Mesma coisa, vai valer para o book de ofertas e para o Times and Trades. O que é o Times and Trades? Mostra todos os negócios daquele ativo. A data, comprador, vendedor, o valor e a quantidade. Certo? Vamos estar fechando aqui. Quero estar mostrando para vocês a grade de cotações, que algum colega me perguntou
no chat. Ferramentas, grade de cotações. Isso aqui mostra as informações, especificidades dos ativos, último negócio, horário negociado, a variação máxima, mínima, o fechamento anterior, certo? Abertura. Se eu vou abrindo aqui a grade, são várias informações. Se eu quiser, pessoal, colocar, por exemplo, vamos colocar aqui. Aqui eu posso dispor. Se eu clico no botão esquerdo e puxo para cima, eu posso realizar uma disposição, no caso, por exemplo, para cima. Tá? Isso aqui em cima é o ticker de cotações. Vocês podem, se vocês desejarem, retirar. Vocês vão em exibir, só clicar em ticker de cotações vai sair. Se eu desejar incluir um ativo na minha grade, eu vou com o botão direito, adicionar ativo. Adicionar ativo, posso colocar um ativo específico, IBOV, por exemplo. Certo? Incluir na minha grade. Para retirar um ativo da grade, vou com o botão direito sobre ele, remover ativo. Em favoritos, eu tenho a possibilidade de criar carteiras próprias minhas. Então, por exemplo, aba favoritos, vou com o botão direito, inserir carteira, tá? Botão direito, inserir carteira, e defino um nome, treinamento, por exemplo. Treinamento, eu posso fazer a inserção de vários ativos, se eu desejar, certo? Que estão na minha base. Então, eu posso inserir todos esses ativos para uma carteira. Vou com o botão direito, sobre a carteira, posso inserir um ativo, por exemplo, IBOV, ou posso inserir múltiplos ativos. Botão direito, inserir múltiplos ativos. Apenas eu tenho que escrever o nome. 4, certo? Então, M vale 5, PP4. Fiz a inserção desses ativos todos para uma carteira específica. E aí, pessoal, se eu clicar em um deles, com o botão esquerdo, posso puxar para baixo, para cima, alterar a disposição que facilite a minha visualização. E na grade de cotações na prática, o que a gente vai ter? Informações relevantes sobre o ativo, relevantes sobre o mercado. Realizar correlações entre os ativos, dólar com índice, dólar com IBOV, Petrobras, Vale com IBOV, certo? Vamos fazer correlações desse tipo. O mercado, ele é abrangente. O mercado são vários players e vários ativos sendo operados. Então, nós temos a possibilidade de realizar correlações. Correlação positiva, dois ativos tendem a subir juntos ou descer juntos. Correlação negativa, um ativo sobe e outro desce. Então, quando nós estamos operando, nós estamos acompanhando, temos que ter uma visão abrangente. Para isso serve a grade de cotações. Visualizarmos informações do mercado de uma maneira geral. Tranquilo? Aqui, Patrick, ó, ferramentas, grade de cotações. Tá? Vamos falar um pouquinho de operacional, pessoal? Já estão craque aí na parte de análise, certeza. Vou falar um pouquinho aqui de operacional. Quero estar mostrando para vocês duas ferramentas muito relevantes. A boleta Day Trade e o Chart Trading. Para não ficar muito maçante a explicação, vocês vão entender por que eu vou explicar só, vou me basear a explicação só no Chart Trading. Primeiramente, eu vou me arquivo, novo gráfico, certo? Vou com o botão direito sobre o gráfico, Chart Trading. Roteamento de novo, boleta Day Trade, certo? E abrir uma boleta Day Trade. A boleta Day Trade, pessoal, tal qual o nome já diz, possui recursos avançados para Day Trade. O Chart Trading, vocês viram que eu fiz ali, abri o menu arquivo primeiramente, depois cliquei sobre o gráfico com o botão direito e abri Chart Trading, é na prática o quê? A boleta Day Trade acoplada ao gráfico. A única coisa que você não vai conseguir é trocar pelas abas o ativo. Né? Vamos supor, vamos dar um exemplo. Aqui nós estamos acompanhando Petrobras. Eu poderia estar incluindo na minha boleta Day Trade aqui nesse mais, vale 5.
você provavelmente tenha visto algo semelhante, talvez no home broker da sua corretora, mas não com todos esses recursos. A boleta day trade é avançadíssima para day trade. Mas o chart trading, que é isso aqui, é uma das ferramentas que compõe o chart trading, é isso, é a boleta day trade acoplada ao gráfico. Então nós vamos ter esses recursos colocados diretamente no gráfico. Tranquilo? Por isso que eu vou me basear na explicação diretamente sobre o chart trading, que corresponde o quê? A operação nos preços, eu estou mostrando para vocês como a gente consegue operar pelo gráfico e também como a gente consegue operar utilizando esses recursos. Tranquilo? Vamos lá. Vou abrir aqui um pouco o gráfico e vamos ao que interessa, o operacional. Primeira coisa, pessoal, para vocês operarem pelo gráfico, tá? Recomendo, inclusive, né, quem está acompanhando pela primeira vez, não utiliza o operacional, que você utilize junto com o simulador. Se você não tem o simulador, é uma ferramenta que a Nelogica disponibiliza, tem um custo, certo? É um servidor nosso, um servidor da Nelogica, que serve para você acompanhar precisamente o mercado, ter um operacional preciso em relação ao mercado. Então você vai conseguir realizar todos os tipos de operações do ponto de vista de day trade através do simulador em uma conta, no caso, fictícia. Você não vai estar colocando o seu capital em risco. Então recomendo, tá, nesse primeiro momento, quem nunca utilizou, nunca operou, que opere junto com o simulador. Tá? Vou inclusive colocar o contato para vocês, caso desejem aí. comercialnelogica.com.br. Coloquei o contato para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, sobre o gráfico, vá com o botão direito. Propriedades do gráfico, vai em roteamento. Você vai ter que habilitar o envio de ordens pelo gráfico. Se está não habilitado, você clica para habilitar o visto. Habilitar o stop automático. Habilitar o envio de ordens pelo gráfico é habilitar o envio de ordens através do gráfico. Simples. Shift vai ser para ordem de compra, Alt para ordem de venda. Habilitar o stop automático é habilitar o uso do stop no gráfico. Vocês vão entender melhor o que significa isso. Avaliar o topo do livro, nível de preço zero. Vocês podem colocar nessa configuração. Habilitar o envio de ordens, utilizar o stop, avaliar o topo do livro, nível de preço zero, dá OK. Agora vamos para o envio de ordens. Quais as ordens que nós podemos fazer pelo gráfico? Nós vamos ter a possibilidade de enviar ordens limitadas, ou limite, ou na pedra, são a mesma coisa, ordem limitada, ordem na pedra, são ordens que vão para o book de preços. Temos a possibilidade de encaminhar ordens do tipo stop. Inclusive eu vou passar o mini dólar aqui, porque a Petrobras provavelmente agora começa a entrar em leilão pelo horário, a gente não vai conseguir fazer o envio de ordens. Exatamente porque o simulador ele acompanha precisamente o mercado. Trocamos aí para o mini para nos facilitar a explicação. Então, podemos enviar ordens limitadas, ordens que vão para o book, compras abaixo do preço, vendas acima do preço. Podemos enviar ordens a mercado, se nós conseguimos, aí, por exemplo, colocar uma compra exatamente no topo do book da venda. A gente vai estar falando também sobre o BidAsk. E podemos enviar ordens do tipo stop. O que é a ordem stop? É a ordem que ela é disparada quando o mercado chega em determinado preço. Então, compras acima do preço, compra, por exemplo, no 16, uma venda no 200, certo? São ordens que elas são disparadas quando o mercado chega naquele preço. Disparadas não são executadas. Há o disparo e depois a gente vai estar falando também sobre execução. O que eu recomendo para vocês quando estiverem operando pelo gráfico? Encaminhem ordens limitadas, encaminhem ordens stop. Por que não ordens a mercado? Não que não possa, tem como. Mas ordens a mercado nós conseguimos utilizar nesses recursos que eu vou estar mostrando para vocês também. Vamos lá. Envio de ordens limitadas, limite. Shift é compra e Alt é venda. Vamos primeiro para a ordem limite. Uma compra abaixo do preço. Uma compra no 202, por exemplo. Shift,
mais o botão esquerdo do mouse, enviei uma ordem de compra. Por padrão, uma questão de segurança do Profit Lite, você tem essa questão de confirmação da operação, para enviar ordens, modificar ordens, cancelar ordens. Se você não quer essa confirmação, você quer retirar, você tem que selecionar, desselecionar no caso, confirmar novas ordens e dar OK. Se você quer retirar a confirmação de tudo, mudança de ordens, a gente vai estar mostrando, cancelamento, vai em ferramentas, opções, roteamento, confirmações e tira aqui, onde está gráfico, tira a confirmação de cancelamento, tira a confirmação de mudança de ordens. Ok? Enviei uma ordem de compra no 202. Lucas, quero mudar o preço. Tenho como mudar o preço no Lite? Bem simples. Você vai com o botão esquerdo sobre a ordem, que está aqui, clica com o botão esquerdo, puxa para baixo, por exemplo, para o 98. Agora modifiquei o preço da minha ordem limitada. A ordem estava no 202, estou comprando agora no 98. E para cancelar? Bem simples. X, eu cancelo a ordem. E venda, Alt mais botão esquerdo. Alt mais botão esquerdo, vamos enviar agora uma ordem limitada. Colocamos aí uma venda no book, na pedra, lá no 16. Aguardando, né, no caso o mercado, esperando, né, com a expectativa que o mercado chegue, execute a nossa ordem e caia, evidentemente. Tranquilo? Agora vamos para os conceitos aqui, pessoal. Bid-ask. O que é bid-ask? Bid é a melhor oferta de compra do mercado, o preço cuja melhor, que é, no caso, a melhor oferta de compra do mercado. Bid e ask. Ask é o preço da melhor oferta de venda, certo? Melhor oferta de compra, melhor oferta de venda, certo? 8 com 8,5. Esse é o spread do mercado, que também a gente fala, né? Spread do mercado 8 com 8,5, certo? Por que é importante a gente entender isso? Porque se nós encaminharmos ordens de compra no 8 ou para baixo, estaremos enviando ordens limitadas. A gente vai estar colocando ordem no book. Se encaminharmos ordens de venda no 8,5 para cima, no 9, 9,5, 10, estaremos encaminhando ordens limitadas de venda. Certo? Ah, Lucas, e as ordens a mercado que você tinha comentado? Eu quero fazer pelo gráfico. Tem como? Tem. Uma compra, por exemplo, na oferta de venda. Você vai agredir a oferta de venda no 8,5. Certo? Agora, o que aconteceu? Eu pendurei uma ordem? Não. Eu agredi no preço de venda, que já subiu, agora está no 9. Tranquilo? Nós vamos estar falando melhor sobre ordens a mercado aqui. Tá? E a ordem stop? A ordem stop é aquela que, quando o mercado chega no preço, é disparada uma ordem de compra, é disparada uma ordem de venda. Acima do preço que o mercado está trabalhando, acima do 9, eu já vou conseguir encaminhar uma ordem do tipo stop. Aqui no 9,5, por exemplo. Certo? Vamos encaminhar um pouco mais acima para não ser executado, não ser disparado já de cara. Vamos colocar, por exemplo, Alt, mais o botão esquerdo, colocar uma compra stop lá no 13. E aí, peço bastante atenção de vocês agora. A compra stop, pessoal, a ordem stop, que também é chamada de ordem start, também chamada de ordem gatilho, também chamada de ordem disparo. O que é a ordem stop? A ordem stop é composta por dois atributos fundamentais. O preço do disparo e o preço da execução. O que significa isso? O que é preço do disparo? O que é preço da execução? Preço do disparo é o preço que eu coloquei na minha ordem, o 13, uma compra no 13. O que eu quero? Eu quero que, quando o mercado chegar neste preço, no 13, seja disparada uma ordem de compra e eu compre no 13. Tem oferta de venda para mim no 13. Mas, e se não tiver oferta no momento, naquele momento que o mercado não tiver oferta no 13? Vamos dar um exemplo. O mercado está no 10, vai para o 11, vai para o 12, vai para o 12,5, 12,5, e de uma vez só o mercado pule para o 16.
O que vai acontecer com o meu estoque, pessoal? O meu estoque vai ser pulado. Esse é o conceito de pular estoque. Quer dizer, se não existisse a margem que eu vou estar colocando para vocês, a margem, que é o outro atributo, o estoque iria ser, nesse caso, pulado. Então, de novo, o estoque tem o preço do disparo, este preço, e o preço da margem, que a gente vai definir aqui, ó, pessoal, na aba boleta. Cliquem comigo. Aba boleta, Stop Offset. O que é Stop Offset? Stop Offset é a margem de execução, margem de garantia. Ele garante até determinado preço a minha ordem stop. Nesse caso, eu enviei uma ordem stop no 13, ou seja, eu quero comprar no 13, mas eu aceito comprar até meio ponto para cima. Eu aceito comprar até o 13,5, certo? Tranquilo? Quero comprar no 13, aceito comprar até o 13,5. Beleza? Ah, Lucas, quero alterar a minha ordem stop, alterar a margem. Vou aqui, ó, clico na seta, para 4 pontos agora. Vou de novo comprar no 13. Estou enviando uma ordem de compra stop no 13. Aceito comprar até 4 pontos para frente. Aceito comprar até o 17. Então, se o mercado estiver no 12,5, pular de uma vez só para o 16, eu garanto que até o 17 vai ser executada a minha compra stop. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, pessoal. Tá? Até vou adiantar aqui. Vamos comprar mercado. Eu ia estar mostrando no segundo momento agora para vocês. Mas vamos comprar mercado. Estou posicionado na compra, ok? Envio um stop. Opa, desculpa. No out. Envio um stop. No 2. Tá? Estou comprado no 6 e envio um stop no 2. O que eu estou falando? Estou comprado no 6. Certo? Evidentemente, quero que o mercado suba. O meu stop está no 2. Se, porventura, o mercado pular no 2, eu aceito até 4 pontos. Eu aceito vender até 4 pontos para baixo. Ou seja, até o 98, eu vou aceitar que eu venda e eu zere a minha posição e eu evite que o meu stop seja pulado. Tranquilo? Conseguiram entender, pessoal? Ficou claro isso? Isso aqui eu estou fazendo um fechamento de uma posição, né? Se eventualmente eu for estopado, eu quero estopar no 2. Meu objetivo inicial, óbvio, evidentemente, é ganhar lucro. Não ganhei lucro, o mercado foi contra mim. Quero estopar no 2. Mas aceito estopar, nesse caso, aceito vender até o 98. Estou aceitando vender mais baixo. Exatamente para garantir que eu vou zerar minha posição até 4 pontos mais baixo. Se eu tomar um stop, se eu for estopado, o que vai acontecer? Eu vou garantir a execução do meu stop até o 98. No melhor preço entre o 202 e o 98 vai ocorrer a minha venda. Quando o mercado bater nesse preço, 202, no melhor preço, na melhor liquidez do mercado, na melhor oferta de mercado, entre o 202 e o 98, eu vou vender, eu vou estopar. Certinho? Conseguiram entender, pessoal? O que eu quis passar aí para vocês? Deixa eu só ver aqui que as perguntas sumiram. Deixa eu ver aqui. Por algum motivo que as perguntas tinham sumido. Vamos ver. Aqui, eu achei. Conseguiram entender, pessoal? Ficou claro isso? Isso é bem importante, tá? Então, de novo, aqui, nesse campo Stop Offset, é onde eu faço a definição do meu offset, da margem do meu stop, da garantia da execução do meu stop. Tranquilo? Isso é bem importante, tá, pessoal? Bem importante mesmo. Bem importante.
Tá? Eu vou zerar a posição. A gente vai estar mostrando agora esse recurso, mas enfim. Vamos zerar a posição e fechar. Vamos lá. Agora vamos para esses recursos aqui. Estava falando para vocês o seguinte, né, que esses recursos aqui eram mais adequados para ordens a mercado. Tá? Porque elas se relacionam diretamente com ordens a mercado. Aqui, vamos supor que eu quero enviar uma ordem de compra, quero agredir a mercado. É meio complicado, porque eu tenho que ficar procurando o preço. Vocês conseguem entender? Ó, por exemplo, quero agredir agora o mercado, quero comprar no preço de mercado, no 7. Mas eu posso me perder aqui, né? Eventualmente, se o mercado dá uma pulada para cima, eu já não compro. Então, por isso que esses recursos existem. A boleta Day Trade, acoplada ao gráfico, existe para abertura e fechamento imediato de posição. O que é abertura ou fechamento imediato de posição? Ordens a mercado. Compra mercado. Eu vou comprar no preço do mercado. No 6, na oferta de venda. Vou comprar agora no 5,5. Estou comprado agora no 5,5. Estou comprado. Aqui abaixo, o que vai aparecer? A minha posição, comprado em um mini, o meu médio, o resultado em aberto da posição, certo? O resultado em aberto é resultado da posição, resultado total, que é o meu resultado total do dia, e o total operado. Certo? Esse aqui é o total financeiro. Né? No caso, o mini dólar, por exemplo, é 10 mil dólares, né, que você opera. Então, aqui é o total em reais, no caso, fazer equivalência para reais. Certo? Estou comprado no mercado, vou zerar a minha posição. Se eu zerar, o que eu vou fazer? Eu vou vender no preço de mercado. Se eu estou comprado, eu vou zerar. Eu estou comprado, ok? E vou vender a mercado. Seria semelhante ao que eu faria a vender a mercado. Então, eu vou vender no 5. Vocês perceberam que... Acabou vendendo no 5,5. Vocês perceberam que apareceram as janelas de confirmações. Quero retirar essas janelas. Ferramentas, opções, roteamento, confirmações. Tiro essa seleção. Confirmar, inverter, zerar e zerar todas as posições. Posso retirar essa seleção. Tranquilo? E venda mercado. Vou vender no preço de mercado. Vou vender no 13,5. Na oferta de compra, 13,5. Estou vendido agora no 13,5. Certo? Vou zerar minha posição. Zerei. Ok? Esses recursos acima, compra mercado e venda mercado, então são ordens a mercado. Compra no ESC e venda no BID. Compra no ESC, eu vou comprar na melhor oferta de venda, 4,5. E venda no BID, eu vou vender na melhor oferta de compra, no 4. Aí a pergunta, mas não é a mesma coisa que compra mercado? Compra mercado que não comprou no 4,5 e compra no ESC que não vai comprar a 4,5, a 4, agora? Não vai comprar, no caso, ao mercado e compra no ESC na oferta de venda, 4? Sim. E venda mercado e venda no BID, você não vai vender na oferta de compra no 3? Sim. Qual é a diferença? Está mostrando na prática a diferença para vocês. Tem que usar o book aí que ele nos auxilia. Essa explicação, pessoal, não faz diferença nenhuma se você está operando com um mini contrato. A partir de um mini contrato, isso pode fazer uma diferença. Por quê? Vamos supor que eu opere com 400 mini contratos, um exemplo bem grande. Tá? 400 mini contratos, se eu clicar em compra mercado, eu vou comprar na oferta de venda, que é o 4, certo? Por regra de mercado, sempre tem que ir da melhor oferta de compra para dentro da fila. Então, se eu clicar em compra mercado, vou comprar no 4,5, esses 200 contratos aqui, e vou comprar mais 200 contratos no 5. Então, compra mercado, eu vou agredir, se eu estou operando grande, eu posso agredir vários níveis de preço. Compra no ESC, eu vou agredir apenas o topo do book da venda. Então, eu vou agredir a liquidez do topo do book, pessoal. Só do topo do book. Se eu clico em compra no ESC, agora, nesse exemplo, eu iria agredir estes 115 contratos no 5.
Vamos colocar um número fechado, 100, que o mercado está balançando. Vamos colocar que tivesse 100 contratos aqui no 4,5. Eu iria agredir apenas os 100. Beleza, e o resto da tua boleta? Sobrou 300. O que acontece? Os 300 mil contratos ficariam pendurados no topo do book. Então agora, compra no ESC, compro esses 130 contratos aqui no 4, sobrou, vão ficar pendurados no 4, pendurados na compra. Então, compra no ESC, ela é um misto, certo? Ela agride apenas o topo do book. Eu não vou agredir, compra no ESC, vários níveis de preço. Eu vou agredir apenas o topo do book. Se sobrar na minha boleta, se sobrar, vai ficar pendurada, são ordens limitadas. Tranquilo? Conseguiram entender? Isso aqui, pessoal, ó, de novo, isso aqui vai fazer diferença na prática. Se você opera com um mini, não faz diferença nenhuma. 2, 3, 4 mini, muito difícil. Pode acontecer uma diferença, mas é difícil. Tá? É difícil. Se você está operando com uma mão grande, aí começa a ter influência. Entendeu? Compra mercado. Posso comprar em vários níveis de preço. Compra no ESC. Compro apenas a liquidez do topo do book. Venda mercado. Vou vender, se for o caso, em vários níveis de preço. Acima do topo do book, vou vender em vários níveis de preço. Venda no bid. Vou agredir apenas o topo do book. Se sobrar na minha boleta, vai ficar pendurado na venda nesse preço. Certinho? E compra no bid. Vou comprar na melhor oferta de compra. Vou comprar no 4. Agora 13,5. Estou comprado no 13,5. Estou aguardando que o mercado execute a minha ordem. Certo? Estou aguardando que o mercado execute a minha ordem. Fechado. Venda no ESC. Vou vender no topo do book. Na venda. Vou vender no 4. Pendurei. Estou aguardando que o mercado execute a minha ordem. Então, esses botões, pessoal, esses recursos são rápidos para day trade. Quero agredir o topo do book, quero pendurar a ordem no topo do book, quero agredir, comprando essa, vendo no bid no caso, quero agredir, mas se sobrar da minha boleta, quero ficar pendurado no topo. São recursos rápidos, tá? E como eu estava mostrando para vocês, supondo que eu estou comprado a mercado, zera a minha posição. Certo? Estou comprando no mercado, vou vender, vou zerar a minha posição. Inverter, vou tomar a mão contrária. Se eu estou comprado, eu vou entrar vendido. Zero entra vendido. Agora eu estou vendido. Estava comprado em um mini contrato, vendi 2 mini contratos. Zerei e entrei vendido. Esse recurso zerar mais cancelar ordens, se eventualmente eu tenho ordens no gráfico, zero a minha posição e cancelo eventuais ordens no gráfico. Então, além de zerar a minha posição, eu estou aqui, eu cancelo as ordens no gráfico. Tranquilo? Esse é o chart trading, pessoal. Esse é basicamente, tentei mostrar o que tem de mais do ponto de vista dinâmico do chart trading. Mas eu quero antes de estar terminando o webinar de hoje, estar mostrando pelo menos essas ferramentas aqui, ó. Lista de ordens, roteamento, posição. Pelo menos essas duas aqui, que são fundamentais. A gente tem que conhecê-las. Lista de ordens. Mostra pra gente, aliás, onde que eu fui? Roteamento, lista de ordens, roteamento, posição. Lista de ordens. Mostra pra mim as ordens que eu encaminhei através do meu Profit Chart Lite. Posso subdividir por conta, né, por titular, no caso, por data. Na aba todas vai mostrar todas as ordens que eu encaminhei. As ordens que foram executadas, canceladas, rejeitadas, em aberto. Se eu colocar uma ordem agora, estou pendurando ordens, já está na aba todas. Certo? Estão aqui as ordens. Na aba aberta, eu posso verificar as minhas ordens em aberto. Se eu quiser cancelar pela lista, no X aqui eu cancelo ordem. Vamos supor que eu estou com várias ordens aqui. Compra, venda, estoque. Se eu quero cancelar todas as ordens,
clico com o botão direito, cancelar todas as ordens do grid. Eu cancelo todas as ordens. Tranquilo? Em executada todos os trades que eu efetivei, cancelada todas as ordens canceladas, rejeitada, aberto executada. Caso rejeitada é rejeitada por algum motivo, ou por conta, ou especificidade da corretora, regra da corretora, limite, são variados motivos. Em aberto ou executada é a soma entre ordens em aberto e ordens executadas. Então aqui é muito importante, pessoal. Eventualmente a gente utiliza essa ferramenta para quê? Vamos supor que eu estou operando, operei naquele dia, day trade, aquela coisa, né? Me exigir mentalmente. Esqueci uma ordem aberta. Isso é terrível. Isso, não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma coisa que tem que ter cuidado. Às vezes você pendurou uma ordem e nem se recorda. Estava com um gráfico muito, um zoom muito grande. Pendurou uma ordem lá no 200, por exemplo, nem se recordava. Em aberta não tem como fugir. Vai aparecer direto para você as ordens em aberto. Certo? Tranquilo? Essa ferramenta aí, Fernando, o Trailing Stop você vai ter no Profit Chart Pro. Tá? O OCO também você vai ter no Organizou que é o Stop and Loss, você vai ter a partir do RT. Tranquilo? Para colocar a boleta no gráfico, botão direito, Chart Trade. Botão direito do mouse vai em Chart Trade. Chart Trade é isso aqui. É a possibilidade de operar como eu estava mostrando pelo gráfico e o uso dos recursos. Para finalizar por hoje, pessoal, posição, mostra o nosso resultado. Na aba resultado é o resultado do dia, certo? Em consolidado, o primeiro resultado, vai mostrar o resultado do dia. Se eu abrir agora uma posição, por exemplo, certo? Abrir agora uma posição, já vai estar mostrando o resultado simultaneamente, a alteração da posição. Se eu zerar, por exemplo, já foi para resultado. Em intraday, apenas mostra a variação da minha posição atual. Tá? Estou comprado. Se eu zerar, não vai aparecer mais em intraday, apenas o resultado final nessa aba aqui, resultado. Então, intraday, enquanto eu estiver com a posição em aberto, estou comprado, não zerei, vai estar aparecendo para mim em intraday. Eu me recordo que alguém me perguntou sobre custódia. Vamos lá. Só tem que verificar se a sua corretora, porque aí custódia é uma coisa que envolve outras questões, tá, pessoal? Além da plataforma, envolve a sua corretora e etc. Você pode fazer o seguinte, tá, para facilitar. Quem opera custódia, na prática, o que é custódia? Operações swing trade. Dormiu posicionado. Comprou o dólar ontem, por exemplo, dormiu posicionado e vendeu hoje. Você tem como mostrar no seu Profit Chart Lite a sua posição intraday e a sua posição de custódia. Para mostrar a posição de custódia, ou seja, a posição de outros dias, também chamado de swing trade, vai em ferramentas, opções, roteamento. Você vai em ofertas e negócios, aba ofertas e negócios, e posição exibida, você tem como mostrar intraday ou custódia. Consolidado é intraday mais custódia. Tá? Consolidado é a soma entre a aba intraday e a aba custódia. Então vamos lá, vamos supor que eu coloco para custódia. Tá? O que aconteceria? Primeiramente, mudei a minha posição para custódia. Dormi posicionado. O que eu vou ter que fazer? Se eu comprei dólar ontem, comprei 5 contratos de dólar ontem, ou comprei um mini, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou comprado com um mini. Vou ter que vender a mercado. Vendo a mercado, zero a minha posição em custódia. Tranquilo? Porque o que não vai dar para a gente fazer? Não tem como, por exemplo. Então a gente está confundindo, né? Vamos supor, eu estou visualizando a minha posição intraday, tenho custódia, tá? Eu tenho custódia, estou comprado em um mini dólar, por exemplo, desde ontem. Aí eu vou no botão zerar. Não existe posição para ativo. Eu estou visualizando intraday. O que eu vou ter que fazer? Vou lá, mudo para custódia ou já vendo a mercado.
Se eu vender mercado, a minha posição intraday é como se eu estivesse vendido. Mas o que vale é a custódia, certo? Nesse caso, se eu utilizo operações aí de swing trade. Então, vai mostrar para mim o quê? Vai mostrar para mim, nesse caso, eu estava comprado, no mesmo exemplo, estou comprado lá em um mini dólar de ontem, dormi posicionado, vou vender hoje, vendo no mercado, certo? Em intraday vai aparecer que eu estou vendido, certo? Mas na realidade o que é? Eu estou mostrando minha posição em custódia na prática, certo? Estou zerado. Em outras palavras, estou zerado. Tranquilo? Eu não me recordo quem me perguntou, me lembro que no início do webinar alguém me perguntou, o Giovanni tinha me perguntado, como encerrar as posições de custódia. É assim, Giovanni, como eu te estava mostrando, né, que talvez tinha essa dúvida também, você pode mostrar no seu slide pelo gráfico a sua posição intraday e a sua posição em custódia. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Janelas livres, nesse caso, Fernando, você vai ter a partir do RT, tá? Nesse caso, você quer janelas livres. Tranquilo? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Tentei estar mostrando aí o máximo de recursos que mais perguntam sobre o Light. Parte analítica, falamos aí de gráfico, falamos de book, falamos de times and trades. Parte operacional, falamos aí sobre a boleta de trade acoplada ao gráfico. O que eu mostrei em chart trading é a mesma coisa que nós temos aqui, pessoal, boleta de trade, tá? Ela só está colocada no gráfico. Então, obrigado para quem participou. Vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Vou estar colocando, a gente faz a edição e provavelmente até semana que vem a gente já coloca no nosso canal no YouTube. Vou passar o contato para vocês. youtube.com/nelogica. youtube.com/nelogica. Se vocês quiserem meu contato, lchagas@nelogica.com.br é o meu contato, tá? Então, podem estar me contatando, enfim, né? Para questões de webinários. Se vocês têm dúvidas, de novo, sobre a plataforma, dúvidas de ferramentas, dúvidas gerais, suporte@nelogica.com.br. Você pode estar entrando em contato, manda e-mail, pessoal, faço contato aí com você. Então, basicamente é isso. Quer fazer contratação também, contratação de ferramentas, simulador, etc. comercial@nelogica.com.br. Tá? Mais alguma dúvida aí? Rodney, essa questão do volume você vai ter a partir do RT. Tá? Porque você não tem, por exemplo, o Volume Price no Light. Que é uma plataforma, como eu falei, voltada mais para análise técnica e gráfica. Né? E as senhas provavelmente são diferentes, tá, Tânia? Por quê? Você colocou que as senhas são diferentes em relação a gráfica e HB. Porque para HB é uma senha que a sua corretora gera. A senha do Profit Chart Lite é uma senha que nós geramos. Então, 99,9% de chance que seja uma senha diferente. Ok? Então, sim, é uma senha diferente. Se você quiser, pessoal, alterar a senha, vá no menu roteamento, mudar senha. Essa é a senha de roteamento. Você vai colocar a sua senha atual, vai ser solicitada uma nova senha e você modifica. Bem simples, é tudo pela plataforma.